Quais são os testes e instrumentos que o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo pode usar na sua avaliação? Quais são os instrumentos específicos? Quais são os testes e instrumentos que o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo podem utilizar na sua sessão de avaliação? Você sabe a diferença entre os dois? Quais são os testes e instrumentos que o psicopedagogo pode usar e que o neuropsicopedagogo pode usar? Tem uns que pode usar o mesmo instrumento e tem outros que não. Que o psicopedagogo usa uns e o neuropsicopedagogo usa outros instrumentos. Então, assim, esse vídeo é para te mostrar e para te dizer que existe sim uma diferença entre os testes e instrumentos psicopedagógicos e neuropsicopedagógicos. Então fica nesse vídeo e assiste todo até o fim para você entender exatamente hoje, agora, nesse momento, qual é a diferença e o que você pode fazer igual. Psicopedagogo e neuropsicopedagogo igual e o que é diferente. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Olá, eu sou a Isabel, eu sou neuropsicopedagoga, psicopedagoga, eu sou terapeuta da aprendizagem. Então vamos lá, eu não vou enrolar muito, então eu vou falar logo direto por que eu vim falar sobre isso com vocês. Eu faço supervisão, eu faço consultoria, né? A consultoria que eu faço é a consultoria de carreira. Então, dentro da consultoria de carreira, eu analiso o que é que o psicopedagogo está fazendo e o que é que o neuropsicopedagogo está fazendo. Então, assim, o que é que o profissional está fazendo, porque eu atendo quem? Hoje eu atendo psicopedagogos e neuropsicopedagogos que querem ser referência na carreira. Então, o que é que eu faço? Eu analiso o que é que eles estão fazendo nas sessões, né? Como é o tipo de avaliação que eles estão fazendo, ok? Então, assim, me preocupou saber que existe uma confusãozinha entre os instrumentos da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. Eu fiz os dois, né? Eu fiz os dois cursos, eu fiz psicopedagogia e neuropsicopedagogia, eu fiz as duas especializações. Então eu sei exatamente o que é um e o que é o outro. Algumas pessoas dizem, poxa, Isabel, mas eu não tenho problema com isso. Eu vejo que, assim, eu sou psicopedagoga e eu faço esse tipo de instrumento. E eu sou neuro, eu faço isso aqui, mas tem gente que está confundindo. Os psicopedagogos hoje, eles têm uma confusãozinha em relação aos testes. Então, eu vou te explicar hoje como é que isso funciona. Eu vou te dar uma lista, um checklist. Eu vou colocar na descrição do vídeo também um checklist para psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Eu podia ter feito 2 vídeos separados, mas por que eu tô fazendo junto, para falar dos dois juntos? Por quê? Porque alguns testes podem ser feitos, os dois podem fazer. Então, assim, então presta bem atenção que na descrição do vídeo eu também vou colocar um checklist para cada um, tá bom? Então vamos lá. Para o atendimento de avaliação psicopedagógica, você pode utilizar. Tem duas coisas que vai ser igual para os dois. Para o NeuroPP e para o PP vai ser igual, que é a anamnese, né? A avaliação, a anamnese, a sessão de anamnese, onde você vai conversar com o paciente, se for de maior, né? Mas se for criança, vai conversar com a família e vai fazer aquela relação toda. Então, é mais ou menos 2 horas de anamnese para conversar com a família sobre a situação toda da família, né? Vocês sabem a questão da anamnese. Eu tenho, ou vou colocar o vídeo ainda, depois vocês dão uma olhada aí no canal, que eu vou falar só sobre a anamnese. Então, assim, vai ter um vídeo só para anamnese, aí vai ter outro vídeo só para devolutivo. Então, cada parte do atendimento, eu vou fazer um vídeo separado, para não ficar uma coisa muito comprida, muito grande, né? E muito ruim de você entender. Então, vamos lá. A anamnese é a mesma para os dois. A devolutiva é a mesma para os dois. Por quê? Porque a anamnese é uma sessão. Então, para os dois é igual.
né? Existe uma anamnese que você tem que fazer se for neuropsicopedagogia ou psicopedagogia. Se for devolutiva, a mesma coisa. Você vai dar um laudo técnico, você vai dar uma hipótese diagnóstica. Nem o psicopedagogo, nem o neuropsicopedagogo pode diagnosticar, porque quem faz diagnóstico é médico para a doença. Então, o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo vai entregar uma devolutiva no final da avaliação. Então, isso é igual para os dois. A outra coisa que é igual para os dois, eu vou falar pontuando, tá bom? Então, vamos lá. A EOCA é a entrevista operativa centrada na aprendizagem. Os dois podem fazer, psicopedagogo e neuropsicopedagogo. Eu não vou explicar cada uma, eu vou dizer qual é o teste, qual é o instrumento que cada um vai usar. Então, assim, porque se eu for explicar cada uma, é uma aula, né? Então, depois eu vou fazendo vídeos, né? Se não tiver ainda, vai ter ainda no canal, para você ver o que é EOCA, o que é a caixa lúdica, o que é cada um deles. Então, eu vou falar separadamente. Agora, eu vou dar o checklist, tá certo? Então, vamos lá. EOCA. É um dos testes e instrumentos que você pode usar para a avaliação psicopedagógica e neuropsicopedagógica. EOCA. A outra é a caixa lúdica. A caixa lúdica também pode ser oferecida, né, como um instrumento de avaliação para neuropsicopedagogia e psicopedagogia, os dois. A família terapêutica, só psicopedagogo que pode aplicar. O neuropsicopedagógico não pode aplicar, certo? Eu já tenho um vídeo gravado aqui no canal falando sobre a família terapêutica, por que o neuropsicopedagogo não pode aplicar o instrumento, né, que é a família terapêutica. Então, só psicopedagogos que podem aplicar. As provas operatórias, né? Então, essas provas operatórias projetivas, só o psicopedagogo pode aplicar. O neuropsicopedagogo não pode aplicar. Também tem um vídeo, esse mesmo vídeo que eu falo da família terapêutica, eu falo também das provas projetivas, né? Então, assim, esses dois instrumentos não podem ser utilizados pela neuropsicopedagogia, só psicopedagogo. Os dois. Aí, depois eu venho com um teste, né? Um teste de leitura escrita. Esse teste de leitura escrita pode ser aquela análise de escrita e de leitura da Emília Ferreiro, para avaliar o nível de escrita, o nível de leitura da criança, dependendo da idade também, né? Então, assim, dependendo da idade, você pode fazer esse teste que eu falei agora, que é da Emília Ferreiro, né? Que avalia o nível de escrita da criança. Se ela está no nível de escrita, se a queixa for... Geralmente a gente faz, né, esse teste, por quê? Porque esse teste diz se a criança está ou não no nível... Geralmente, o que é que a criança vem com a queixa? Vem com queixa de falta de atenção, de que não tá não lê, não escreve direito e tal e tal. Então, assim, dependendo também da queixa, você pode fazer. Mas um teste de leitura escrita, você precisa fazer. Esse teste que eu falei, né, da Emília Ferreiro, ele é muito bom para avaliar isso. Então, você pode fazer como psicopedagogo. O neuropsicopedagogo também pode fazer esse teste, mas ele tem outros testes diferentes que ele pode fazer. Mas o psicopedagogo pode fazer esse aí. Tem que ter um teste de aritmética e raciocínio lógico. Por quê? Porque aí você vai avaliar a parte lógico-matemática, né? Então, aí você pode pegar um instrumento, né? Você pode procurar ver o que é que tem de instrumento para você avaliar a parte aritmética e lógico-matemática. Então, eu não vou te dizer qual o teste que você vai fazer. Você vai procurar um teste que você acha que pode fazer. Que tem vários no mercado, né? Você pode dar uma olhada aí. Eu não vou dizer o teste porque você vai procurar. Então, tem vários, certo? Mas um teste que avalie a parte aritmética e a lógico-matemática, você precisa ter. Nesse teste, ele também vai avaliar, ele pode avaliar também memória, atenção e concentração, certo? Então, pode ser um teste completo que avalie isso.
Ou você pode fazer um teste separado de atenção, concentração e memória. O teste de memória é se você tiver queixa de falta de memória. Se a criança tiver, a criança esquece muito, hoje ela aprendeu uma coisa amanhã, quando a gente vai falar, ela não lembra mais. Então, se tiver alguma queixa com relação à memória, você vai procurar um teste que fale de memória de curto prazo, uma memória de longo prazo. Então, você vai procurar um teste que fale sobre isso, que você consiga avaliar a parte da memória. Essa parte da leitura também, você pode fazer a leitura com a criança lendo, você lendo, fazendo cópia, vendo a letra. Então, assim, tem vários testes simples que você não precisa fazer uma coisa elaborada demais, nem comprar uma coisa muito cara se você for psicopedagogo. Então, eu tô falando de até agora eu tô falando de psicopedagogo, tá bom? Então vamos lá, aí tem uma sessão que você vai fazer com a escola, que você vai fazer a análise do material escolar. Essa análise do material escolar também pode ser feita com psicopedagogo e neuropsicopedagogo. Todos os dois profissionais fazem a avaliação do material escolar, que é você pega o material escolar da criança e vê como é que é a letra, como é que ela escreve, se ela falta muito, se ela faz a tarefa de casa, se os professores, quais são olha o boletim, vê as notas, conversa com a escola, conversa com os professores, conversa com o coordenador pedagógico, então vê se tem muita reclamação da criança, veja se nas aulas de alguns professores ela se comporta de uma forma e de outras professoras ela se comporta de outra forma. Então isso aí tudo vai para sua avaliação. Precisa você analisar isso. O material escolar, juntamente com a entrevista com a escola, que é essa parte da entrevista com a escola. Você vai na escola e avalia, dá uma olhada lá onde é que ela senta, se ela senta na frente, se ela senta atrás, se ela conversa muito, se alguma criança tira a atenção dela, como é o comportamento dela na sala de aula, fala com o professor, conversa com o professor. Então, essa parte é a análise do material escolar. O neuropsicopedagogo e o psicopedagogo também pode fazer. Então, eles dois podem fazer esse tipo de sessão, esse tipo de instrumento de teste. Daí eu já tenho, vou te dizer quantos testes que você já tem, quantas sessões você já tem. EOCA, caixa lúdica, família terapêutica, provas operatórias, provas projetivas, 4, leitura escrita, aritmética e raciocínio lógico matemático. Eu tô anotando para não me perder. E escola, já são 7 sessões. Então, você tem 7 sessões aí já, né? Então, assim, na psicopedagogia, geralmente são de 8 a 10 sessões. Então, só aqui eu já tenho 7 sessões. Então, a primeira sessão é a anamnese, né? Eu conto como primeira sessão a anamnese. Então, assim, daqui já tem 7. Então, se você conseguir as 7, pronto, você tem essas 7 sessões. Aí você vai fazer análise. Não precisa de teste neuropsicológico. Esse é o ponto principal que eu quero te dizer. O psicopedagogo não vai fazer teste neuropsicológico, porque ele já tem esses 7 testes para realizar. Ele só precisa disso. A EOCA é completa. Você vai na EOCA e tem uma entrevista completa que você tem como analisar vários critérios. Você tem vários critérios para analisar dentro da EOCA. A caixa lúdica também. Você tem uma relação de perguntas, de observações que você pode ter. Até questão de atenção, concentração, memória, tudo dentro da caixa lúdica você consegue analisar. A família terapêutica também, a parte emotiva, emocional, a parte de concentração, de tudo, também é boa para analisar. As provas projetivas são desenhos que a criança faz, vários tipos de desenhos que você analisa tudo que você precisar. Então, é uma sessão muito grande, comprida, ela leva tempo e ela precisa que você saiba o que está fazendo nessa sessão. Então, essa sessão é muito completa.
A questão da leitura e escrita também, porque você vai entender como é que a criança está escrevendo, se ela escreve, se ela lê, como é que ela lê, se ela lê rápido, devagar, se ela sabe ler ou não. Então, essa parte aqui também é um teste que você pode fazer simplesmente com um livro infantil. Se você pegar um livro infantil, você não precisa de um teste elaborado, neuropsicológico, não sei o que lá, para fazer esse teste. Você só precisa de um livro infantil, que bota a criança para ler, pega algumas palavras, separa e faz um teste com essa criança, qual o nível de leitura que ela está escrita. A parte aritmética e raciocínio lógico é a mesma coisa. Não precisa você pegar um teste elaborado, caríssimo, que precisa comprar licença e tudo mais para poder fazer um teste lógico matemático, não. Você tem no mercado, tem como você vê, tem vários testes que você pode fazer. Até com jogo você consegue. Né? Eu acho que aqui no canal também eu já tenho exemplos de como você fazer um teste desse. Se você não tiver, coloca aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, que eu faço. Tá bom? Então vamos lá. Aí, análise escolar também, você não vai fazer nada, só analisar. É uma observação e é uma sessão. Aí vem a sessão neuropsicopedagógica. A sessão neuropsicopedagógica, as sessões, os testes. A EOCA, como eu falei, você pode fazer. A caixa lúdica você pode fazer. Aí vem a aritmética e raciocínio lógico matemático, a mesma coisa. Só que, o que é que você vai fazer daqui para frente? Leitura, aí vem leitura escrita, aritmética e raciocínio lógico matemático. E os outros testes você vai fazer dentro da neuropsicologia. Você vai procurar testes neuropsicológicos. Por quê? Porque os testes neuropsicológicos são aqueles que trazem um teste padronizado para você medir a capacidade cerebral. Então, você vai trabalhar em cima do sistema nervoso, da aprendizagem na mente, no cérebro. A diferença do atendimento, da avaliação psicopedagógica e da neuropsicopedagógica é que da neuropsicopedagógica você vai avaliar a aprendizagem de acordo com como o cérebro aprende. Você não estudou isso? Na psicopedagogia, você não estuda sistema nervoso. Você não estuda, a diferença é essa. Você não estuda como o cérebro aprende de acordo com o sistema nervoso. As funções cerebrais, não estuda isso. Mas na neuropsicopedagogia você estuda. Então, como você estuda o sistema nervoso, o funcionamento cerebral, o funcionamento, como é que o cérebro aprende, como é que ocorre a leitura, a linguagem, como é que a criança começa a ler, como é que a criança começa no cérebro. Aí você vai procurar testes neuropsicológicos que avaliem funções executivas, atenção, concentração, atenção por episódio, a memória de aprendizagem, que é a memória de curto prazo e longo prazo, a observação. Aí você também pode avaliar a parte de observação psicomotora, né? Então também você pode fazer isso na sessão neuropsicopedagógica, ok? Então, a habilidade de matemática é a mesma coisa da aritmética e raciocínio lógico matemático. Mas você vai procurar nesses testes padronizados. Esses testes padronizados, todo teste padronizado de avaliação tem que ter instrumento corretivo. Todo teste de avaliação para neuropsicopedagogia tem que ter um instrumento corretivo. O que é o instrumento corretivo? É que você passa o teste e você tem a correção do teste. Certo? Então você tem aquele teste lá e você tem a correção do teste. A correção são os níveis de correção, os níveis de acerto que a criança tem. Por exemplo, você tem um teste, aí você faz ali concentração, atenção, aí você tem uma padronização de números. Então assim, como é que tá a atenção? Tá alta, média, baixa? Tem de tanto a tanto, ele tem bastante atenção, de tanto a tanto. Então, é isso que eu estou dizendo, que existe uma correção para aquele teste. Todo teste neuropsicológico que o neuropsicopedagogo faz, ele tem que ter
um instrumento corretivo, tá certo? Então vamos lá. Resumindo tudo, todo teste que você for fazer, você aplicar com o seu aprendente, com o seu paciente, ele precisa ter autorização. Você precisa estudar o teste antes de aplicar. Você estuda o teste, aplica em você antes. Se você for comprar um teste que você precise dar licença para ele, isso aqui eu tô falando da avaliação neuropsicopedagógica, tá bom? Que a avaliação psicopedagógica não precisa você ter nenhum instrumento corretivo. Só com esses instrumentos que eu falei, você consegue fazer uma avaliação. Com esses instrumentos que eu falei, você consegue fazer uma avaliação de sucesso, uma boa avaliação, fidedigna e excelente. Mas o neuropsicopedagogo precisa de instrumentos de avaliação que sejam padronizados, que são os testes quantitativos. Porque esses testes quantitativos, eles são neuropsicológicos. Esses testes são neuropsicológicos e são testes não restritivos aos psicólogos. Então, você ainda tem que ver isso. Então, no canal também eu já tenho um vídeo falando sobre isso, tá bom? Como escolher os testes neuropsicológicos que não sejam restritos ao psicólogo. Tá certo? Então, assim, se ficou alguma dúvida, se você quer saber mais alguma coisa sobre a avaliação psicopedagógica e neuropsicopedagógica, coloca aí nos comentários. Se você já sabia dessas informações, coloca aí nos comentários. Se você não sabia, diz, poxa, Isabel, eu não sabia disso. Essa diferença é grande? É sim, é muito grande. Quer dizer, tem algumas partes que você consegue fazer igual, alguns instrumentos que você consegue fazer, mas a maioria não. A maioria não. Existe uma padronização de avaliação para a psicopedagogia e outra para a neuropsicopedagogia. Então você tem que entender isso para não fazer confusão. Tá bom? Para você não estar fazendo teste sem saber como é que funciona. Porque não adianta você fazer um teste e não saber como avaliar, não saber como é que você vai corrigir aquele teste. Você não pode pegar simplesmente a correção do teste e dizer, vou corrigir aqui. Não, você tem que entender, tem que ler o teste, tem que saber como é que funciona, tá certo? E se você, como profissional, pode aplicar. Você não pode invadir a expertise do outro. Você não pode invadir o trabalho do outro. Então, assim, você tem que ficar... O psicopedagogo faz isso e o neuropsicopedagogo faz isso. Então, a gente tem que saber separar as coisas bem direitinho para fazer o melhor possível, tá bom? Então é isso. Então, se você gostou, curte aí o vídeo. Eu ia fazer bem curtinho, mas eu acabei falando muito. É assim mesmo, sempre eu faço isso. Eu tento fazer mais curtinho, mas não dá certo. Pois pronto, então um beijo grande para você. Curte aí o canal, se inscreve se você não é inscrito ainda. Compartilha esse vídeo, porque esse vídeo precisa ser compartilhado para psicopedagogas e neuropsicopedagogos. Você não acha isso? Então compartilha com aquela colega lá que tá, não sei o que é que aplicar, qual teste. Então compartilha para ela que ela vai gostar, tenho certeza. Tá bom? Então se inscreve no canal, curte o vídeo e toca aí nesse sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu colocar vídeo novo aqui. E isso acontece toda semana. Tá bom? Então, um beijo grande e até a próxima.